Vamos, então, continuar aqui os nossos estudos de o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos seguindo aqui essa sequência que nós estamos. O meu reino não é deste mundo. O capítulo 2º. Então, vocês se lembram que Jesus disse que o reino dele não é deste mundo? Numa resposta que ele dá para Pilatos, que pergunta: és, pois, rei? E ele diz: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores teriam vindo, né, me defender. Então, querendo dizer que falar dessa vida futura e sem o entendimento da vida futura, nós não entenderemos o Evangelho de Jesus. Por isso que está logo no começo essa questão. Allan Kardec fez questão de colocar isso logo no início do Evangelho, porque o entendimento da vida futura, ele é definidor. É o entendimento da vida futura que nos imuniza contra o aborto, a pena de morte, o suicídio. Se não tivermos convicção da vida futura, se a nossa religião não nos der isso, efetivamente, diante das provas mais rudes que todos passamos, provavelmente a pessoa faça opção, porque se ela não tem convicção de que existe uma vida mais à frente, qual o motivo dela permanecer sofrendo mais alguns anos, se ela poderia, né, abreviar esse tempo? É o que ela vai pensar, né? O argumento do materialismo. E naquele tempo, os judeus tinham grande dificuldade de compreensão dessa vida futura. Para eles, a vida futura, ela seria vivenciada aqui na Terra mesmo, em dias melhores. Ela era material, sabe? Eles não faziam esse raciocínio abstrato de uma outra dimensão. Mas Jesus também, quando fala que o reino dele não é deste mundo, ele também está falando de uma vida interior nossa, que é ali que ele reina, no coração dos homens. Mas aqui os Espíritos vêm nos falar dessa realeza de Jesus mesmo na Terra. Vamos lá, item 4. Que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem. Mas também na Terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana numa ordem de ideias quaisquer, a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. Então, vocês lembram do Pelé, o rei do futebol, né? O rei do futebol. Então, quando uma pessoa ela alcança esse consenso coletivo sobre aquilo, o Ayrton Senna, né, o rei da Fórmula 1, então eles vão, esse título não é só para quem exerce o poder, que hoje praticamente nem existe mais reinados e nem reis.
Então, é nesse sentido que se costuma dizer o rei ou o príncipe dos filósofos, o rei ou o príncipe dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, normalmente consagrada por quem veio depois, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real. Então, muitas vezes, a pessoa ser considerada um rei em determinado assunto, em determinada área da vida dela, isso pode ser muito mais consagrador, isso pode fazer muito mais sentido, porque veio do mérito dela. Não foi uma coisa que veio pela descendência, porque nasceu o filho do rei, né? Então, às vezes a coroa real, ela era, né, passada de pai para filho, os títulos reais também, simplesmente por causa da consanguinidade. Mas aquele que se torna um rei por causa do seu conhecimento, por causa da sua bondade, por causa de tantas coisas, ele então tem muito maior mérito. Imperecível é a primeira, é aquela que é oriunda do mérito, enquanto esta outra é joguete das vicissitudes. Basta nós lermos a história, né, dos impérios, dos reinados, na Inglaterra mesmo, que é muito falada, né, os reis da Inglaterra, muitos filmes. Nós vemos essas disputas. A pessoa que mais corria risco de morte sempre foram os reis, os nobres, porque acabava de assumir o trono, já tinha conspirações para derrubá-lo, para matá-lo. Então, né, como ele diz aqui, é joguete das vicissitudes. Né? As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ao passo que, por vezes, amaldiçoam a outra. Então, as gerações que sucedem aquele que é um rei intelectual, hoje se faz justiça a muitos cientistas, que a igreja, inclusive, alguns queimou na fogueira, né? Passado o tempo, a verdade prevalece, e aquilo que eles defendiam aparece. Então, eles então ficam para sempre na história. Enquanto a maioria dos reis, ninguém lembra nome, nada, né? Muitas vezes, alguns reinados são amaldiçoados, porque são reis cruéis, enfim. A terrestre, né? A realeza terrestre, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder. Governa, sobretudo, após a morte. Depois que a pessoa morre, é que os juízos a respeito dela serão feitos de uma forma mais isenta. Quando a pessoa está viva, sempre tem aqueles que, né, sempre tem inveja, ciúme. Mas depois que ela morre, parece que a obra dela, se é uma obra verdadeira, resplandece com muito mais luz, né? Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Com certeza. Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse: sou o rei, mas o meu reino não é deste mundo. Perfeito, né?
Mas, o que Jesus veio fazer na Terra? Implantar o reino de Deus na Terra. Implantar o reino de Deus no coração dos homens. Porque, evidente, Deus está onde? No nosso coração. No coração dos homens. Então, quando nós tivermos descobrido esse Deus interno, profundo, misterioso, que sempre esteve conosco, nesse momento nós vamos compreender a nossa própria divindade. E a única coisa que vamos desejar é que esse reino se implante o mais rápido possível. Então, aqui, o ponto de vista, esse texto, ele é extremamente relevante para nós, que fala desse ponto de vista da vida futura. De olhar para a vida não como uma existência, nascimento, berço e morte, túmulo. Isso é uma existência, mas a vida, ela antecede o berço e ela sucede ao túmulo. Quando nós conseguimos entender que somos seres imortais, que jamais conseguiremos acabar com a vida, podemos acabar com o corpo, como quem destrói um veículo, mas jamais acabaremos com o espírito, que é quem governa aquele corpo. Então, teremos mais argumentos para suportarmos, para tolerarmos todas as vicissitudes que nos apareçam, até porque observaremos a vida existencial como algo muito pequeno diante da eternidade, um minuto, né? Então, esse ponto de vista é que nós devemos, como espíritas, difundir e divulgar. O espiritismo, ele tem dois princípios, duas leis que ele precisa e que aos espíritas cabe estudar e difundir e divulgar, que é a evolução, princípio da evolução, a lei da evolução universal, a lei do progresso e a lei da reencarnação. É isso que o Evangelho fala em algum momento. Que o ide e pregar, né? Pregar a lei da evolução e a lei da reencarnação. Por isso que devemos fincar fileira no estudo do Espiritismo mesmo, para que possamos ter argumentos diante das pessoas. E não só falar para elas psicologicamente. Você precisa superar, você tem que ser bom. Não, isso não é suficiente. Precisa ter noção clara. E aqui diz assim, ó, a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, no vir a ser. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Certo? Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem
breve estada num país ingrato. Você está numa viagem, quebrou o ônibus, teve que parar ali numa cidade. Se você está na Europa, é num país, porque lá, cada 100 quilômetros tem um país diferente. Então, você para numa cidade que não tem nada, e aí você tem que ficar ali, mas você sabe que são momentos, e logo você vai sair daquela confusão ali. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração. Essa noção, né, que precisamos ter de nos colocar, nos localizarmos no tempo e no espaço. Estamos vivendo num ambiente inóspito, num ambiente difícil, num ambiente em que somos rechaçados. Estamos localizados ali, não é? Esse é o nosso espaço. Nós temos que encontrar ali meios de fazer nossas manobras, de darmos o nosso jeito, nos ajustarmos, aceitarmos, nos adaptarmos, porque é aquilo que está reservado para nós. E com relação ao tempo, nós precisamos entender que nós estamos vivendo um ponto na linha da eternidade. Então, quando nós conseguimos essa localização, nós estamos aqui nesse ambiente, a mim cabe torná-lo menos difícil, mais saudável, tornar minha vida minimamente mais aceitável. Quais são os recursos que eu tenho à minha volta? Aprender a viver com o necessário, a posse do necessário, a manter a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, são esses 3 elementos que nos trarão felicidade, que nos farão entender que esse ambiente ele está dessa maneira para nós por curta duração. Às vezes tem uma mãe, né, que está com os filhos pequenos e ela entra em desespero. Então, uma coisa que eu acho muito eficaz falar para essas mães é que, querida, eu sei que nesse momento você não vai entender, mas passa muito rápido. A infância, aproveita mesmo todos os problemas que a criança pequenina traz, porque, gente, é muito rápido. Veja, hoje meu netinho está fazendo 1 aninho e ele nasceu ontem. Ontem. Né? Então, já está 1 ano, está imenso. E quando nós, então, temos essa visão de eternidade, nós temos o quê? Nós temos esperança. Só é possível ter esperança com a visão da eternidade. Com a visão do infinito. Que nós estamos num espaço, num ambiente, só que esse ambiente ele está dentro de um outro ambiente, que é a linha do infinito, onde tudo está. E, portanto, dentro do infinito, tudo está, portanto, nada está perdido. Se raciocinarmos em termos de infinito, você perdeu alguma coisa, por exemplo, você perdeu algo dentro da sua casa, você tem certeza que foi ali? Se você souber procurar, tiver paciência, mais cedo ou mais tarde, você vai encontrar, porque está dentro da sua casa, você sabe onde está. Quando nós perdemos alguma coisa e não sabemos onde está, temos que pensar que ele está em algum ponto do infinito espaço. Está em algum lugar. E como nós somos eternos, em algum momento encontraremos.
Então, no infinito, nada está perdido. Né? E na eternidade, nada é para sempre. Na eternidade, nada é para sempre. Tudo muda. E sempre muda, por incrível que pareça, muitas vezes não parece, mas muda para o nosso melhor entendimento. Nós sempre vamos, dentro da eternidade, dentro desse tempo que nós temos reservado para nós sempre vamos evoluindo. Lei da evolução. Não tem retrogradação, ninguém regride. A pessoa pode parar, né? Estacionar, mas retrogradar ela não vai. Então, por isso, é importante que nós preguemos, saiamos pregando a lei do progresso, a lei da evolução universal. Que tudo que vem, vem para nos fazer progredir, vem para o nosso bem, vem para o melhor. Então, os incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las, né, as tribulações, de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. Aquelas tribulações, aquela tempestade, seguirá uma aurora. É assim. À morte, nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Portanto, a crença na vida futura é, sem dúvida, uma vacina, um imunizante contra a ideia de extermínio de si mesmo, de extermínio de outro ser, de abortar uma criança simplesmente porque ela está se formando, seu espírito será contido num corpo defeituoso. Não é? Sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito, que tira àquela muito do seu amargor. Quando eu cheguei em Rondônia, 1980, eu vinha de uma cidade chamada Londrina, Paraná. É uma cidade que ela foi colonizada por ingleses, por isso que ela chamava Londrina, de Londres. E eu já, quando eu vivia ali, já era uma cidade com muito recurso. O movimento espírita era extremamente avançado. E eu era muito feliz lá. E aos 22 anos, do nada, inesperadamente, porque foi assim na minha vida, eu caí aqui em Porto Velho, Rondônia, no ano de 1980. Então, muito diferente. Durante um ano, eu fiquei supondo que eu ainda retornaria para Londrina. Durante um ano. Depois caiu a minha ficha, que não, eu tinha vindo para ficar. Então, eu pensei, por mais tempo que eu deva permanecer nessa região, eu preciso amá-lo profundamente e ser um instrumento de progresso, ajudar com aquilo que eu tenha, que seja possível, auxiliar dentro das minhas possibilidades,
a essa comunidade tão carente de tudo. E lá se vão 44 anos. Eu não sei mais quanto tempo eu fico aqui, mas eu estou super feliz aqui. Por quê? Porque nós vemos que esse tempo ele é uma coisa muito rápida. 44 anos e realmente parece que eu cheguei aqui ontem. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Se você acha que morreu, acabou, aí você vai fazer o contrário. Você vai passar a olhar cada dia que passa é um dia a menos. Você já está mais perto da morte, a morte vai te levar para o nada. Então, você tem que ser feliz naquele dia de qualquer jeito. E se você não consegue, você entra em ansiedade. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra torna-se igual a criança, que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. Então, aí, que é o carro do ano, aí acabou de ter aquele carro, já quer o melhor, para ser o melhor, aí quer uma casa, duas casas, torna-se um acumulador de bens, porém nunca está satisfeito. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar. Vocês já notaram que as pessoas que mais têm são as que menos dão? São as que menos dão. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos. Então, ele assume algum... Oi, Ivone, fala. Ô, Márcia, você disse aí que aqueles que menos têm são os que mais dão. Quando eu comecei no movimento espírita aqui em Três Marias, eu tinha 14 para 15 anos de idade, e graças a Deus eu entrei na campanha do quilo, eu amava bater de porta em parto. A minha mãe falava, pelo amor de Deus, o que é isso, pedindo comida na porta dos outros? Pessoal muito católico, né? Gente, a gente entrava nos bairros mais carentes da cidade, que hoje evoluíram muito, né? Isso eu tinha 15, 16 anos, estou com 55. A gente saía de lá com um pacote de arroz fechado. Chegava na casa daquele pessoal que tinha condições, uma região aqui chamada JK, um bairro chamado JK, tem médicos. Em outros tempos tinha muito médico, eles eram assim, era um grupo de pessoas bem-sucedidas. Você ganhava uma caixinha de sabonete, um sabonete em caixinha Francis, um sabonete Francis. Eles davam um sabonete. Então, lá em Belo Horizonte também eu cheguei na Casa Espírita lá e fui participar da campanha do Quilo com o Rodrigo, com o Claudinei, o médico, que até deixou a casa. E lá a gente entrava em favela, porque o Rodrigo, ele tinha muito contato, conhecia muita gente, era professor lá no bairro lá e tinha essa favela. Gente, a gente saía de lá abastecidos mesmo, assim, de muita gratidão. Pessoal que mora assim, uma casa coladinha na outra, e seca roupa naquele beco, corre água no beco, e põe um varal, que tanto de roupa, a gente passava ali, meu Deus. Enquanto em outras Hoje partes, você deixa, assim, nos condomínios, né? Nós já fizemos, porque hoje nem tem mais rua, né, pra gente ter. não, A gente ia, deixava lá, passava de porta em porta e falava assim, olha, vocês coloquem amanhã numa caixa que está lá na frente. No outro dia chegava lá, um ou outro que tinha colocado. Então, é isso. Agora, é uma pena, né? Porque justamente aquele que já tem, ele vai perdendo a sensibilidade, ele vai cristalizando o centro dele das sensações mais nobres, vai ficando cristalizado. Já vi pessoas falando assim que quando está no carro, ele fecha tudo, não olha para os lados, que é para não ver nenhuma situação.
para ele não sentir que deva parar qualquer coisa, porque é tanta violência, tanta coisa. Isso vai nos cristalizando realmente, né? Nós vamos ficando, nosso coração vai endurecendo, ficando de pedra. É verdade, viu, Márcia? Quando a gente fazia aqui em Jaru a campanha Alta de Souza, quando aquelas, a gente tinha até vergonha, eles perguntavam, por que vocês estão passando? Às vezes, aquela casa pobrinha que você via, você nem pedia. Se a pessoa tiver 2 pedras de sabão, ela dá uma. É. Ela realmente divide. Ela não pensa, ela fala, nossa, coitado, eu tenho isso aqui, leva isso. Eu tenho um pouquinho de arroz, vou dividir, né? Eles pensam assim. Eu achava muito lindo quando a gente fazia a campanha Alta de Souza, porque a gente via a doação das pessoas. E a gente deixava uma sacola. Quando começou, a gente deixava a sacola na sexta tardezinha e no sábado de manhã a gente recolhia. Aí tinha muitas pessoas que tinham aquele monte. A realidade, infelizmente. Vamos lá. A perda do menor deles lhe ocasiona. Ó, a pessoa que tem muita coisa, quando ela perde qualquer detalhe, eu já vi briga de casal, porque o marido doou uma bobagem à mulher, e ricos, e a mulher com raiva porque ele fez essa doação. Nossa, ou porque ajudou um parente, ou porque deu um dinheiro, não sei para quem, sabe? Uma loucura, né? Então, a pessoa que tem um poder, se por por alguma razão ela perde um pouco daquilo, pronto, isso já vira um tormento, né? Então, a vida passa a ser uma perene angústia, porque ele não tem visão de futuro. Às vezes ele é um religioso, vai na igreja, mas ele não tem visão de futuro. Às vezes ele é um espírita. Mas quando você vai olhar para a vida dele, você vê que ele não tem visão da vida futura real. Aquilo não está nele mesmo como deveria. Ele ainda trabalha muito pelo hoje, né, pelos bens materiais. Se tiver que fazer uma opção, ele vai optar pela matéria e não pelo Cristo. Colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções assume tudo que o rodeia. O mal que o atinja, como o bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Então, ele tem né, vamos dizer assim, ele tem alguns bens, tem uma casa, um carro, não sei o que, aquilo tudo para ele é muita coisa, é maravilhoso, ele não quer perder por nada, né? Pessoas, às vezes, têm um cargo, que ele tem poder, e nós vemos, eles ganham, mas poderiam se aposentar, estariam ganhando igual, mas não se aposentam, para não perder a influência que tem, o poder que tem, não se aposenta, vai se aposentar quando já está realmente depauperado, quando o corpo dele já não serve para mais nada. Então, aí que ele vai. Então, o mal que o atinja, como o bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Àquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim, os homens que ocupem as altas posições, como os monumentos. Suba ele, porém, a uma montanha,
e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos como formigas sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras a tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura.